Mas, Breno, é engraçado você estar falando isso, que eu estou fazendo uma comparação aqui com uma coisa que eu falo muito. Inclusive, eu falava muito com os meus alunos quando eu dava aula para adolescente, porque eu fui adolescente na década de 80, né? Metade para frente. E eu percebia, por exemplo, na escola, né, enquanto eu terminava o ginásio, e também no próprio ensino médio, que, lógico, a gente vivia em outro tempo, né, tinha a coisa saindo da ditadura, a abertura e tal, mas eu percebia que a galera mais nova, que os adolescentes, né, eles eram muito mais engajados, entendeu? Mesmo na década de 80, eram muito mais engajados, eram muito mais antenados, muito mais políticos, sabiam mais das coisas, né? E eu me lembro que eu não precisava votar na primeira eleição, aquela eleição do Lula e do Collor, né? Que eu estava com 16 ali, mas eu fiz questão de tirar o título para poder votar, porque eu queria votar no Lula, né? E eu morava no Rio, e eu fui para aquele comício da Candelária, aquele comício histórico que ele fez, que lotou a Candelária, e vários amigos. Oi? Na campanha de 89. Isso, e vários amigos foram e tal. Então, assim, eu percebia as pessoas, os adolescentes, a galera da minha idade naquela época, muito engajada. E hoje eu não vejo isso na juventude, eu não vejo isso. Então, quando você fala, por exemplo, né, que antigamente não tinha esse medo, e hoje tem tal, eu estou fazendo aqui um paralelo com essa mudança que eu vejo no próprio jovem. O que você acha, assim, como é que você tem enxergado, né, a juventude diante disso, diante da política, diante dessa coisa esquerda, extrema-direita e fascismo e tudo mais? Veja só. Saiu uma pesquisa essa semana em parceria do Instituto Atlas com a Bloomberg, com a agência Bloomberg. Sim. Uma pesquisa sobre orientação ideológica da juventude. E a chamada geração Z, que é aquela geração que tem até... 35, não, menos, até 25. Não, Z é menos, 18 a galera bem mais nova. 16 a 25 anos, 52%, é verdade. 52% se considera de direita. Caramba! Nós temos que entender por que isso acontece. Eu acho que acontece por duas pressões diferentes, por duas modelagens diferentes. Uma, claro, o peso do pensamento conservador na sociedade brasileira, que não pode ser subestimado. Sim. As igrejas, os meios de comunicação, as escolas. Não é? Então, isso sempre existiu, não é novo. Claro, o peso das igrejas evangélicas cresceu, mas antes a gente tinha a Igreja Católica, que cumpria a mesma função, fora um interregno em que a esquerda católica foi hegemonizada no Brasil pela teologia da libertação, que acabou ajudando muito, por exemplo, nas lutas antiditadura e no surgimento do PT nos anos 70. Né? Então, você tem essa modelagem das agências conservadoras de formação, né? Igreja, escola, família, meios de comunicação. E você tem uma outra coisa que é assim, as pessoas que estão com raiva da vida atual, com raiva do sistema, que estão se sentindo maltratadas ao extremo pela escala 6x1, pelos baixos salários, pela falta de oportunidade. Essas pessoas vêm contra esse sistema sem ter condições, sem ter repertório para discernir muito. Essas pessoas vêm contra esse sistema uma extrema-direita combativa e uma esquerda morna. A esquerda não é capaz de capturar o sentimento antissistema. A esquerda hoje é o sistema e se comporta como se estivesse no sistema, incluindo o PT. Mas tem uma geração... Você está no governo, você é o sistema. Você pode estar no governo e ser o desmontador do sistema, como o chavismo na Venezuela, como o Gustavo Petro na Colômbia. Mas as pessoas veem hoje o PT e o governo Lula como parte do sistema.
o governo Lula e o PT não são uma resposta às suas angústias. Eles os enxergam como a origem das suas angústias. Então, essa é a confluência. As agências, os aparelhos, os aparatos ideológicos conservadores, tradicionais, família, escola, igreja, meios de comunicação, de um lado, e do outro lado, a inexistência, pelo menos como ator dominante, de uma esquerda antissistema que prometa, no mínimo, tomar o céu de assaltos. Uma esquerda que prometa, ou pela qual se possa vislumbrar um novo projeto civilizacional, uma mudança radical da vida. O PT era isso, o PT se construiu porque ele cativava as pessoas ao apresentar a perspectiva de uma mudança radical da vida. Sim. Né? E isso a esquerda já não representa mais, ou não está representando. Isso torna extremamente vulnerável, facilita muito a sedução da garotada pela extrema-direita. Exatamente. Olha, o Parabellum, acho que é Brasil, ele falou aqui, minha primeira eleição foi em 1989, cursava ensino médio, fiz campanha pelo PT, época excitante politicamente, pois eu concordo plenamente, porque eu vivi isso aí também. E você, Breno, agora para mim você matou a pau quando você falou isso, que o PT tinha essa ideia e que captava, porque eu me lembrei, porque era justamente isso. Eu fui uma das pessoas que fui captada nisso, com essa ideia do PT, com esse começo do PT, com essa força que tinha. E é impressionante essa mudança hoje. Você acha... Sara quer falar, eu já vou deixar ela falar, eu só quero fazer uma costurinha e já te perguntar se você acha que toda essa mudança que teve hoje é porque o PT chegou ao poder ou porque a gente tem esse movimento agora de extrema-direita fortíssimo? Ou os dois? Eu acho que é uma combinação de ambos, né? Ou porque as redes sociais nos acomodaram? Não. Veja... A gente faz militância virtual. Veja, as redes sociais são um sofá. Nós não devemos botar a culpa no sofá. Boa. Não é? Não tem aquela piada idiota? Não tem aquela piada idiota de que a esposa chega, vê o marido ali com a amante no sofá, fica parada, e aí o filho pergunta, mas a senhora não vai fazer nada, mãe? Vou mandar queimar o sofá. Então, o problema é o sofá. O problema é o sofá. Não. Então, as redes sociais são o sofá. Sim. Elas são... As redes sociais são o que no passado eram, claro que numa escala muito maior, o que eram as mesas de bar, o que eram os outros espaços de socialização de informação. As redes sociais não inventaram a socialização da informação, elas deram uma amplitude digital a ele. Não é? Então, o problema não está nas redes sociais. Claro, as redes sociais elas têm um impacto, eu não subestimo isso. Elas são estruturalmente favoráveis ao pensamento fragmentado, à hipérbole da síntese, ao linguajar da direita, é fato, porque a esquerda é filha do iluminismo, não é? A esquerda é filha do esforço humano iniciado no iluminismo, em contraposição à religião, para explicar a estrutura do mundo. É assim que se forma o pensamento de esquerda, explicar como o mundo funciona. E isso exige textos longos, vídeos longos, conversas longas. E esse tipo de linguagem que a esquerda foi desenvolvendo ao longo do século XVIII, XIX, XX, XXI, não cabe nas redes sociais, né? É verdade. Sim. O ex-Twitter tem 240 caracteres. Os memes, não dá para botar tudo isso em memes. Então, claro, e a direita, como é uma linguagem, como ela não quer explicar a estrutura de coisa alguma,
né? Mas ela é uma força de conservação, uma força disruptiva de conservação, embora possa parecer contraditório, não o é, né? Ela consegue reduzir sua linguagem a palavras de ordem, a insights, a pensamentos ultrasintéticos, que é uma linguagem mais favorecida. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!